Estamos chegando ao final de abril de 2023 e a primeira notícia dessa edição do dia 27 é a modificação, mais uma vez, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Um projeto de lei que já estava tramitando no Congresso Nacional há algum tempo, foi aprovado nas duas casas legislativas, foi a sanção presidencial e o presidente em exercício sancionou no dia de ontem a Lei número 14.560. Essa legislação ela traz regras e a possibilidade para serem utilizados como despesas do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação, que é recursos das prefeituras e dos estados, permite que as atividades complementares desenvolvidas no âmbito dos programas naturais das universidades, dos centros universitários, das faculdades, possam ser considerados como despesas para fins do Fundeb. Então, é um avanço que se tem da possibilidade de maior recurso para as instituições privadas e públicas, até que fazem colaboração com as prefeituras, e temos aí realmente mais uma modificação da LDB que altera um dispositivo acrescentando num rol de um item a um dos artigos essa possibilidade. Então, temos aí realmente nova modificação da LDB que é para o lado positivo da educação. No cenário internacional, nós comemoraremos nesse dia 28 o Dia Mundial da Educação. Esse Dia Mundial ele foi consagrado pelo Fórum Mundial de Educação, já no encontro de Dakar, alguns anos atrás, que definiu o dia 28 como o Dia Mundial da Educação. É importante ressalvar que existe Dia Brasileiro da Educação, Dia Internacional, mas a data é reconhecida em todos os países. É o Dia Mundial da Educação, que se comemora nesse dia 28 de abril. No cenário brasileiro, nós destacamos também que uma portaria do Ministério da Fazenda e Ministério da Educação alterou uma norma de 2022 para permitir novos valores de transferência para as escolas públicas, recursos federais para as escolas públicas. Tinha uma quantia definida, mas houve uma modificação, um aumento dessa quantia, atendendo algumas pressões, principalmente das entidades públicas, e temos aí uma publicação longa no Diário Oficial com os valores definidos e os quantitativos que serão repassados para os municípios brasileiros. Temos também que comentar nessa edição um aspecto que é um aspecto que precisa ser enfrentado pelas instituições de ensino superior, que é a busca de caminhos para derrubar medidas restritivas que são hoje estabelecidas pelo MEC para as instituições de ensino superior. Entre essas medidas existe a proibição, por exemplo, de você estar presente, assistir julgamentos que ocorrem em sessões reservadas. Isso não deve existir. Nós vivemos num país democrático, onde direito de acesso, você tem direito de assistir uma sessão do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, de todos os tribunais. Você tem direito a assistir audiências públicas de uma maneira geral, mas audiências reservadas também, com direito de transmissão, na Câmara, no Senado, mas você restringir o acesso, o direito de defesa, de sustentação, tem sido uma aberração no âmbito do INEP, principalmente na CTA, Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação, e chega inclusive ao ponto de, no próprio regimento que estabelece as normas do CTA, numa portaria, diz que das decisões do CTA não cabe recurso, são irrecorríveis as decisões. E não existe isso na legislação brasileira. Você tem que sempre ter um grau de recurso. E esse grau de recurso existe em todas as outras áreas. Mas na área da educação, você tem hoje visitas virtuais que você não pode gravar. Você tem sessões reservadas que você não pode assistir. Você tem, inclusive, proibição de recurso, apresentação de recurso. Você já tem o hábito, por exemplo, em muitos momentos você tinha a possibilidade de uma audiência com o relator. Você despacha hoje com o desembargador, com o ministro
na Suprema Corte, mas você não tem assegurado o direito a despachar com o relator no Conselho Nacional de Educação. Isso tem sido, inclusive, uma das coisas expressamente colocadas no calendário. Então, o que está sendo feito é um estudo, e nós temos um centro de referência em direito educacional que vai disponibilizar esses estudos que mostram realmente que tem que ser trabalhado nesse sentido. As instituições, isoladamente, podem recorrer, não podem pleitear, podem, mas sempre há um receio de represálias. As entidades ditas representativas também têm o direito de recorrer, de defender esses aspectos, mas também não estão fazendo com frequência. Então, o que nós colocamos é que realmente tem necessidade de ter um subsídio, ter estudos, e que os procuradores institucionais, os procuradores jurídicos possam defender não vou dizer o interesse da instituição, mas ter o direito de acesso à informação e até mesmo a possibilidade de ter uma defesa dos seus trabalhos. O próprio Conselho Nacional de Educação não admite que você tenha sustentação oral dos seus processos. Isso contraria toda uma regra do direito brasileiro, que sempre foi amplo o sistema de defesa, o direito de sustentação, e isso acontece nas instâncias jurídicas e por que não acontecer nas instâncias administrativas do MEC? Essa é a grande questão e que precisa ser enfrentado e precisa, até se for necessário, ter uma tutela judicial para conseguir ter o acesso e o direito tranquilamente daquilo que é assegurado em todos os espaços, em todos os países democráticos. Destacamos também alguns estudos que estão sendo feitos, debates sobre violência na educação. Tivemos na Câmara dos Deputados um encontro agora, uma comissão, incluindo uma subcomissão da Comissão de Educação. Tivemos no Senado Federal. O Senado Federal foi interessante, inclusive, o encontro, que responsabiliza muito as redes sociais, como sendo as responsáveis pelo aumento da violência na educação. Mas tudo isso faz parte de um processo maior. Temos aí kits, alguns manuais, alguns que não se aplicam muito a todas as instituições, mas são iniciativas louváveis para reduzir o impacto na violência na educação. Entretanto, outras pesquisas mostram que a quantidade de psicólogos educacionais é muito pequena em relação à necessidade. E temos que ter um acompanhamento da saúde mental dos alunos, dos professores, para evitar realmente que cheguemos ao ponto como vimos desses últimos acontecimentos, casos fatais de alunos, professores e em relação a consequências da violência. Temos sempre em cada edição uma orientação técnica, e nessa orientação técnica falamos sobre o controle de frequência nas atividades não presenciais. É necessário que tenha um controle de frequência nas atividades não presenciais, mas a forma é definida por cada instituição de acordo com o seu regimento, mas é um legítimo direito de controlar a frequência, porque a frequência é elemento fundamental para as aprovações. Você tem alunos que podem ser excelentes nas notas, mas por falta de frequência você tem a reprovação. Com o ensino híbrido ficou mais difícil, então nós procuramos nessa orientação técnica deixar claro esses aspectos. Sobre as entidades que são comentadas em cada edição, nós destacamos nessa edição de hoje a Associação Nacional de Educação Católica. A ANEC tem realizado um belíssimo trabalho e vai promover em final de junho, começo de julho, o congresso em Salvador, na Bahia. É um congresso muito bem estruturado, com a participação de brilhantes conferencistas, e temos aí já inserido no site da associação já o programa, já o esboço, informações e a presença assegurada de pessoas das escolas católicas, mas também aberta a outros participantes, para compartilhar aspectos da educação e todos esses aspectos do momento importante que nós vivemos de mudanças nas regras educacionais brasileiras. Por último, sobre o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, nós reforçamos o trabalho que está sendo feito nos cursos de
da série Legislação e Gestão das Escolas de Educação Básica Superior. São 6 cursos promovidos através da educação à distância, voltados para profissionais que atuam no estabelecimento de ensino, nas entidades mantenedoras, e todos eles têm a transmissão virtual e que podem naturalmente ser compartilhados entre instituições de todos os níveis e modalidades. Então, com essas matérias, fechamos o nosso Jornal da Educação, o último, aliás, de abril, e esperamos tê-los de volta na próxima edição, já no início do mês de maio próximo.